Estamos começando um novo capítulo, o quinto capítulo de Masechet Avodah Zarah, no Daf Samech Amud Aleph. Fala para a gente a Mishnah. Asocher et hapoel la'asot imo beyain nesech. Alguém que contratou um trabalhador para trabalhar com ele com yain nesech, encher barris de vinho, levar vinho de um lugar para o outro. O trabalho dele é com yain nesech. Yain nesech é aquele vinho que o Goi tocou, mexeu ou sacrificou ele perante a idolatria, jogou ele perante a idolatria. Esse vinho é chamado Yain Nesech. Chazal falam que esse vinho é proibido de ter aná, é proibido de ter proveito. Fala para a gente a Mishnah que um trabalhador Yehudi que foi contratado para trabalhar com Yain Nesech, Scharo Asur, o salário dele está proibido. O salário que ele ganhar desse trabalho tem que ser jogado fora, não pode ter aná, como o próprio Yain Nesech. Scharo Lasot Imo Melachá Acheret. Porém, se ele foi contratado para outra coisa, chamou ele para arar o campo ou qualquer outra coisa, qualquer outra função, a Farpisha amarlo a vele Kavit como se toque deu trabalho, enquanto ele estava trabalhando, fazendo outra coisa, o chefe dele fala, traz aquele barril de vinho para cá, de cá para lá, pediu para ele fazer um trabalho com Yain Nesech, já que não foi o trabalho para o qual ele foi contratado, Scharo Mutar, o salário dele está permitido. Alguém que ele alugou o burro dele para levar vinho Yain Nesech de um lugar para o outro, o sahar está proibido. O burro não, o burro continua normal, o burro continua permitido, mas o salário, o pagamento que ele vai ter pelo trabalho do burro está proibido. Scarali, Chevalier, agora se o Oved Kohavim contratou o burro para sentar em cima do burro, para viajar de um lugar para o outro, a Farpisha, Oved Kohavim, mesmo que com o Oved Kohavim, quando ele estava viajando, ele colocou lá, junto com a bagagem dele, vinho, um jarro de vinho, algo do tipo, e no fim, Yotze, que o burro está levando o vinho de um lugar para o outro, aqui o pagamento é permitido, porque essa não é a função do burro. A função do burro é levar o ser humano, é levar o Oved Kohavim. O Oved Kohavim, ele tem na bagagem dele um pouco de vinho, isso daqui não proíbe o salário, o pagamento. Porque alguém que foi contratado para trabalhar com Yain Nesech, o sahar dele, a recompensa dele, o salário dele fica proibido. E Leimol ele veio Yain Nesech sobre a Nasra na Meassur, se o motivo é porque Yain Nesech ele é proibido de ter dele aná. Consequentemente, tudo que gira em torno dele, alguém que trabalhou com o vinho, o salário dele fica proibido também. Areia Orlave Kileker, Mdasurim Daná. Mas a priori a gente encontra com relação a Orlá e Kileia Kerem. Orlá são os 3 primeiros anos da árvore, as frutas que nascem nos 3 primeiros anos, elas também são proibidas de ter qualquer tipo de aná. Kileia Kerem é a proibição de Kilaim. Kilaim é a mistura de 2 espécies. Se eu misturei algum legume, plantei algum legume do lado do vinhedo, o vinhedo fica proibido, é Kilaim no Kerem é um vinhedo, tanto lá quanto Kerem, eles são proibidos de ter aná, é proibido ter proveito deles. Vetnan, e a gente encontra na Mishnah, se alguém tinha Orlá e Kerem e ele mecharan, ele vendeu, não podia ter vendido, certo? A priori tem que enterrar, não pode ter proveito nenhum. Mas se o cara foi lá e vendeu, Vekidesh Bidmeem, Mekudesh, e usou esse dinheiro para Lekadesh alguma mulher, a mulher também Kudesh, então o dinheiro é considerado dele. Embora eles sejam proibidos de terem aná, é proibido de ter aná dessas coisas, se alguém teve aná de alguma forma, vendeu eles e usou dinheiro para Lekadesh de mulher, esse dinheiro está permitido. Então, por que o poema que trabalhou com Yain Nesech está proibido? O Yain Nesech é proibido. Orlá e Kileia são proibidos por si só. Mas os derivados dele, o salário do trabalhador que trabalhou com Yain Nesech e o dinheiro da venda, certo? Que mais é direto ainda. O dinheiro da venda de Orlá e Kileia Kerem deveriam ser permitidos. O dinheiro da venda é permitido, assim também o salário do trabalhador com Yain Nesech deve ser permitido. Então, por que não? Ela, ou ele vetofesse da mal que é Avodat Kohavim, então talvez o motivo aqui é outro, talvez Yain Nesech ele é igual a Avodat Kohavim. Avodat Kohavim é mais hamur, é mais grave que Orlá e Kileia Kerem. Orlá e Kileia Kerem que a gente viu agora, se ele é vendido, o dinheiro está permitido. A proibição de Orlá e Kileia Kerem não é transferida para o dinheiro. Mas idolatria, Avodah Zarah,
Alguém que tinha uma estátua de idolatria e vendeu, a proibição da estátua de idolatria, ela recai também, ela também é transferida para o dinheiro. O dinheiro também fica proibido. Então, Yain Nesser, que é a proibição original de Yain Nesser é devido à idolatria, ele proíbe também o salário do trabalhador. Certo? Não só a venda dele, não só se alguém tinha Inessas, vendeu o dinheiro, fica proibido, também o salário do trabalhador que gira em torno do Inessas também é proibido junto com ele. Veresh vida da meia, porém, pelo Mará, a gente encontra com relação a Shvi'it, as frutas que nascem no ano da Shemitah, eles tofsim da meia, certo? Shemitah, as frutas nascem no ano da Shemitah? Obrigado. As frutas que nascem no ano da Shemitah, tá, quem falou saúde aí me avisa depois. Quero saber se por Zoom as pessoas falam saúde também. De qualquer jeito, as frutas que nasceram no ano da Shemitah, Tofsim da meia. Alguém que tinha frutas maçãs, por exemplo, as que nasceram no ano da Shemitah, que elas têm Gdushat Shvi'it, se eu trocar essas maçãs por uvas, que não são de Gdushat Shvi'it, não são do sétimo ano, ou trocar essa maçã por carne, a Kedushá, a santidade das frutas, passa para a carne, certo? Então, igual Leavdil, idolatria, a proibição da idolatria é transferida para o dinheiro da venda, assim também a Kedushá, a santidade das frutas de Shvit, é transmitido para a venda. E apesar disso, apesar da Kedushá, ou no caso da idolatria, a proibição ser transmitida, ser transferida para o dinheiro, mesmo assim, com relação às perot vita, a gente encontra Vetnan, ao melepoel elach dinar ze lekot libo yerekayom, sarosur, a gente encontra com relação a perot vita. Se alguém chegar para um trabalhador e falar ao trabalhador, olha, eu tenho aqui dinheiro, certo? Eu tenho aqui umas moedas, eu quero que você pegue esse dinheiro e vai comprar para mim, eram moedas do Shvit, moedas que tinham santidade de Shvit, porque elas serviram para... Foram vendidas frutas, aparentemente. O cara tinha frutas de Shvit, vendeu, recebeu o dinheiro, esse dinheiro tem que deixar Shvit. Alguém chega para um trabalhador e fala, olha, pega esse dinheiro e usa esse dinheiro para comprar para mim Yerakot, o dinheiro está proibido. Por quê? O dinheiro está proibido significa que o dinheiro recebe do Shvit. Porque na hora que eu falo para o cara, pega esse dinheiro e compra com ele Yerakot para mim, é como se eu falasse para ele o seguinte, olha, eu estou te pagando pelo seu trabalho com as frutas de Shvit, eu quero que você use elas e compre Yerakot. Então a proibição tá existente ainda. Lekot lier kayom mutar. Mas se eu falar para ele, olha, tem aqui 50 shkalim, eu preciso que você compre para mim frutas, compre para mim legumes, não com esse dinheiro, eu preciso que você compre para mim, e eu estou te pagando 50 shkalim para você comprar, o dinheiro está permitido. Se eu falei compra com esse dinheiro os legumes, então a Kedushá Shvit continua no dinheiro e o salário do cara está proibido. Mas se eu falar para ele, olha, está aqui 50 shkalim, pega para você, em algum momento usa algum outro dinheiro, qualquer outra maneira, me traz legumes, Yerakot, verduras, o dinheiro está permitido. Ou seja, a gente vê Kedushat Shvit, a gente vê que as frutas de Kedushat Shvit, elas mesmo que elas são transferidas, a Kedusha é transferida para o dinheiro na venda delas, elas não proíbem o salário do trabalhador, de quem trabalhou com elas. Então, aqui também, com relação à idolatria, mesmo que a gente vê que a idolatria, a proibição dela é transferida para o dinheiro, não deveria proibir também o trabalhador em si, certo? O salário do trabalhador, que não é o dinheiro do Yain Nesek próprio, é um trabalho externo. Essa é a pergunta da certo? Porque no Yain Nesek a gente falou que o trabalhador, quem trabalhou com Yain Nesek, o salário dele está proibido, e a gente vê com o Perot Vit, alguém que trabalhou com o Perot Vit, o salário dele não fica proibido. אמר רבי יוחנן, כנסו שכנסו חמים בחמרים ביין נסך. Fala Rabi Yavai, nome de Rabi Yochanan, aqui a gente tem um knas especial, temos aqui uma zera, um knas, uma multa que Rahamim colocaram em Hamarim. Hamarim são pessoas que alugam burros para trabalhar, para ir de um lugar para outro. E em Yain Nesser, e com relação a Yain Nesser, nesses dois especificamente, Chachamim proibiram mais do que o comum, e proibiram também o salário do trabalhador. Yain Nesser Hadeamran, Yain Nesser a gente encontra na nossa Mishnah, Hamarim Mahi, onde a gente encontra com relação a Hamarim, com relação a gente que tem burros, que eles alugam burro,
que o salário do burro fica proibido por causa do trabalho. Na nossa Mishnah a gente encontra isso com relação a Yain Neser, certo? Alguém que ele alugou o burro dele para levar Yain Neser de um lugar para o outro, o salário, a recompensa, o pagamento do burro fica proibido. Mas aqui é por causa do Yain Neser, não porque ele é Hamar. Onde a gente encontra que o próprio trabalho de Hamarim, alguém que ele tem burro para carregar coisas, se ele usou o burro dele para carregar coisas numa situação de uma maneira proibida, isso daqui também, o salário dele é proibido. Onde a gente encontra isso? Está na Braita. A Hamarim Shayu Sim Melachai Perot Shvit. Alguém que ele era Hamarim, certo? Ele tinha burros para levar de um lugar para o outro, que ele estava trabalhando com Perot Shvit, certo? O burro dele estava trabalhando com Perot Shvit, ou seja, o burro dele estava trabalhando para alguém que não cumpria a Shemitah, e o cara falou, olha, eu preciso de um burro aqui para minha colheita de frutas, eu preciso colher minhas frutas, e essas frutas têm que deixar Shvit, essas frutas deveriam ser Efker, deveria ter liberado para quem quisesse entrar e pegar, poder pegar. Mas o cara não fez isso, o cara decidiu colher ele mesmo e contratou o burro de alguém para fazer a colheita. Da onde eu sei, fala pra gente a Braita, então a Hamarim Sheosim Melachai Perot Shvit, Hamarim que estavam trabalhando com frutas de Shvit, Scharan Shvit, a recompensa deles, o pagamento pelo uso do burro, tem Kedushá Shvit, ou seja, a gente vê que a Kedushá das frutas de Shvit passa também para o salário, para a recompensa do cara do burro. Igual Yain Neser Kansu, multaram, que a proibição de Yain Neser passa também para o salário do trabalhador, assim também com relação ao Shvit. Mas Haran Shvit, o que significa que o sahar dele é Shvit? Shvit é uma coisa que tem que ser queimada em determinado momento. Quando acabam as frutas no campo, quando não tem mais frutas em lugares abertos para os animais, quem tem frutas em casa tem que queimar elas. Então, os Haran Shvit, a priori, pareceria que o dinheiro que esse cara tem, o dinheiro que ele recebeu, o salário que ele recebeu pelo trabalho das frutas, ele tem do Shvit, ele precisa ser queimado igual frutas de Shvit, ele também só pode comer, só pode aproveitar disso da maneira que se aproveita de frutas de Shvit. Pergunta, mas o que é isso exatamente? O que significa Haran Shvit? Ele é uma dervina leu sahar mi perot Shvit, o que a Braita quer dizer? Que a gente vai pagar ele com frutas de Shvit, ou seja, alguém que trabalha com Perot Shvit, ele não vai receber dinheiro normal. O cara que contratou ele pode pagar ele com frutas de Shemitah. Frutas de Shemitah, elas têm que ser comidas com Kedushá, e elas são queimadas depois, quando chega aquele momento em que não tem mais para os animais no campo. Então, talvez o cara receba um salário de frutas de Shemitah, se é isso que a Braita veio dizer, Nimtaz é por erro, vamos Perot Shvit. Isso é um problema, porque o contratante, o cara que contratou o dono do burro, ele vai estar pagando o salário com frutas de Shemitah. A Torá não está ensinando, a Torá e a Torá proibiu pagar dívidas com frutas de Shvit. Frutas de Shvit são para comer, não para trabalhar. Então aqui também, a priori, quando está escrito os Haran Shvit, não pode ser que ele vai receber o pagamento dele pelo trabalho do burro com frutas de Shemitah, porque a priori não pode fazer isso, porque você está ajudando, ou seja, você está incentivando o contratante a fazer uma proibição, usar frutas de Shvit para pagar o burro. Isso aqui não é certo. Então, talvez o que quer dizer aqui, o que a Braita quer dizer, que o dinheiro que eles receberem como salário, ele tem que do Shvit, ele só pode ser usado para comprar frutas, para comprar comida, e ele é queimado quando acaba as frutas para os animais no campo. O Mikador, será que tem que do chá? Vetania, o mele por ele dinazel, lekot lierek ayom, scharo mutar, lekot lierek bo ayom, scharo asura. A gente viu na Braita anterior, foi trazido em cima, que se eu chego para alguém e falo, olha, eu tenho aqui dinheiro para comprar legumes, eu preciso que você vai lá e compra legumes para mim, aqui eu estou te pagando com dinheiro de Shvit, o dinheiro está permitido, certo? Se eu não falei para usar esse dinheiro para comprar frutas, aí é outra situação. Mas se eu falo, eu estou te pagando 50 shkalim, esse é dinheiro que eu tenho de Shemitah, eu estou te pagando 50 shkalim e compra legumes, esse dinheiro está permitido, ou seja, a gente vê que a Kedushá, essa entidade não passa para o salário do trabalhador. Então, o que significa aqui Haran Shvit? Amarabai fala, Abai fala aqui, de acordo com a primeira explicação, que realmente ele vai receber o salário dele em frutas de Shemitah, que valem menos. O de Kakasha Lechal e a priori, a nossa pergunta, como pode ser que o contratante vai pagar ele
com frutas de Shemitah. Aí frutas de Shemitah podem ser comidas, mas não usadas comercialmente. Ele não pode usar isso para pagar o salário. A gente fala, olha, dá para dar um jeitinho. Isso aqui tem como resolver? Tem maneiras das quais é permitido, sim, usar Perot Shvit para pagar dívidas, que é quando eu não estou pagando a minha dívida, eu estou dando para ele de presente. Ou seja, a gente vai usar aqui como chama isso? A semântica, a gente vai usar aqui a semântica para liberar, ou seja, em vez de pagar o seu salário, eu estou te dando isso de presente. Quando é dado de presente, não é proibido. Então, ele vai, o Poela, que o nosso trabalhador, ele não vai receber salário, ele vai receber de presente Perot Shvit. É isso que a Braita quis dizer, que é como está escrito na Mishnah. Uma pessoa não pode falar para o amigo dele, se eu tenho Perot Shvit, essa letra está falando de Maaser Sheni do chá igual Perot Shvit, certo? As alahot são diferentes, mas Maaser Sheni é parte do Maaser tirado no primeiro, segundo, quarto e quinto ano. Maaser Sheni ele tem que ser comido em Yerushalayim. Eu não posso chegar para alguém e falar, olha, eu tenho aqui frutas de Maaser Sheni, eu não tenho como levar isso para Yerushalayim, eu quero te contratar para levar para mim, eu estou te contratando para você levar para Yerushalayim e dividir para quem quiser lá e pega para você também. Não posso fazer isso por quê? Porque essa linguagem demonstra, significa que eu estou pagando para você levar lá, para você levar essa fruta para Yerushalayim, como eu estou te pagando, com as próprias frutas que quando você chegar lá você vai comer. Ou seja, lá você vai poder fazer 10 refeições pensadas, se outras vezes é o pagamento que eu estou te dando. Não posso fazer isso porque eu estou pagando o seu trabalho com frutas de Maaserani. Mas eu posso falar uma linguagem um pouco diferente, é uma questão de semântica, mas isso é suficiente para liberar. Eu posso saber o seguinte, eu posso falar, olha, tenho aqui frutas, não tenho o que fazer com elas, você quer comer? Leva para o Yerushalayim e come. Não estou pedindo para ele levar para distribuir, estou falando para ele, olha, você quer comer? Leva para o Yerushalayim e come, está liberado. Pode ficar. E se depois o cara quiser me dar alguma coisa de presente, como se fosse em troca pelas frutas, não tem problema. Enquanto eu não falar especificamente que eu estou dando para ele as frutas de Maaser Sheni com alguma função, com alguma obrigação, algum trabalho, não tem problema. Então, a mesma coisa com Perot Shvit. O cara que trabalhou para mim, nas frutas de Shvit, se eu chegar para ele e falar, olha, eu estou pagando o seu salário com frutas de Shvit, é proibido. Mas se eu chegar para ele e falar, olha, eu não vou te pagar, eu vou te dar de presente algumas frutas, a semântica aqui é suficiente para me liberar, e é isso que ele recebe, certo? Então, é isso que falou Rabbi Yochanan com relação a Hamarim, que eles recebem frutas com Kedushat Shvit. A Kedushat Shvit passa, o trabalhador também vai ter Kedushat Shvit no salário dele. Igual com relação a Yain Neser, o salário dele é Yain Neser, e consequentemente ele é proibido de ter proveito. O trabalhador com Perot Shvit, ele vai receber o salário dele com Kedushá de Perot Shvit, porque são as próprias Perot Shvit, aqui não vai ser proibido, igual Yain Neser, ele pode comer as frutas, mas são frutas de Kedushá Shvit. Rava da outra resposta, não é que pagam ele com frutas da Shemitah, pagam ele com dinheiro normal, mas esse dinheiro normal ele vai receber a Kedushá de Perot Shvit. Já que o trabalho dele foi com Perot Shvit, ele vai receber a Kedushá de Perot Shvit, ele só vai poder usar isso para comprar comida. E vai chegar um momento em que ele vai ter que fazer biur, queimar esse dinheiro se ele tiver sobrado, certo? É isso que falou Rabbi Yochanan, que alguém que trabalha com Perot Shvit, o trabalhador, também o salário dele fica proibido, não trabalhador normal, aqui são Hamarina, quem aluga o burro dele para fazer o trabalho. O Beikakash, ele, mas a pior, a gente viu uma braita que diz que se eu cheguei para alguém e falei, olha, eu tenho aqui dinheiro de Kedushat Shvit, vai lá e compra para mim verduras e me traz, estou te pagando aqui com dinheiro de Kedushat Shvit, ele falou que isso aqui não é proibido, o dinheiro não fica proibido, a diferença é a seguinte, a diferença é quanto o cara ganha. Esse trabalhador simples, o cara que vai fazer compras na feira, algo do tipo, ele não ganha muito. Já que ele não ganha muito, então o Ramim não cansou, não colocaram uma multa. Embora ele esteja fazendo errado, não deveria estar ajudando o trabalho de frutas de Shemitah.
Mesmo assim, apesar do erro dele, Ramim não falaram que o salário dele tem que ser Shvit. Mas Hamarim, que eles alugam os burros para fazer o trabalho, certo? Então o cara não tem muito trabalho, ele tem muitos burros para alugar, ele ganha mais, o lucro dele é maior, com menos esforço. Então aqui, Ramim sim colocaram o Knas e por isso o dinheiro deles também tem que ser Shvit. Matnitin, e a nossa Mishnah que diz que mesmo o trabalhador com Yain Neser, a proibição de Yain Neser passa para o salário dele, apesar de que com relação a Kedushat Shvit a gente vê que Ramim colocaram o Knas somente em Hamarim, que tem mais lucro, e não no Poel, que tem pouco lucro, com relação a Yain Neser, por causa da Humna de Yain Neser Shani, por causa da gravidade de Yain Neser, mesmo o dinheiro do trabalhador também é proibido. Até agora a gente falou sobre um cara que ele pegou para trabalhar com Yain Neser. Então o salário dele é proibido. E daí ele pergunta, qual vai ser o din? Alguém que foi contratado para trabalhar com vinho, não necessariamente Yain Neser. Eu não sei se esse vinho é Yain Neser mesmo. Na Mishnah foi dito sobre Yain Neser, sobre um vinho que eu sei que ele é Yain Neser. É um vinho que era ligado à idolatria, por isso é proibido. Como diz, com relação a Staminam, um vinho que pertence ao Veto Ravim, que eu não sei se foi usado ou não para idolatria. O nível de proibição dele é menor. Será que aqui a proibição vai também para o dinheiro do trabalhador ou não? E quais dois lados da dúvida? Será que já que a proibição é a mesma, tanto um vinho que eu não sei se foi feito de Yain Neser ou não, quanto um vinho de Yain Neser, os dois têm a mesma proibição, os dois são proibidos de ser proveito, então do mesmo jeito que com relação a Yain Neser, a proibição recai também sobre o salário, assim também com relação a Staminam, o vinho de um goi que eu não sei se é usado de Yain Neser, já que a proibição é a mesma, assim também o salário é proibido, ou ele vetumatou cai, ou talvez não, já que a gente encontra com relação à impureza desse vinho, a impureza de Yain Neser na prática, que foi usado para idolatria, e a pureza de Yain, que eu não sei se foi usado, que ele foi proibido no Derabanan, já que a impureza é diferente, então também o salário vai ser diferente ou não? Essa é a nossa dúvida. Tashma, vamos ver o texto na Braita. De Agar Arvei Lestaminam, um cara alugou o navio dele para transportar vinho de Ovdei Kohavim, que era Staminam, era um vinho que não sabia, não se tinha certeza que ele foi usado para Yain Neser, ele não foi jorrado perante idolatria, ou seja, era um vinho duvidoso, um vinho que estava um vinho genérico, certo? Agra. E quando foram pagar ele, em vez de pagar com dinheiro, pagaram ele com ritim, pagaram ele com trigo. Até ele também, ele foi perguntar para Rav o que fazer, certo? O cara aparentemente percebeu que ele tinha feito besteira, ele foi perguntar para Rav o que eu faço agora? Amalei, zil kalinhu bekavrinhu, beikavre. Falou Rav para ele, olha, vai, pega esse trigo, queima, tosta todo o trigo e enterra. Ou seja, a gente vê que isso daqui fica proibido, certo? Esse salário, a recompensa que ele ganha por ter transportado os Taminam, também é proibido, igual Yain Neser. É proibido de ter proveito, então vai lá, queima e enterra. Então a gente vê que é Staminam, um vinho que eu não tenho certeza absoluta que ele foi usado de Yain Neser, ele também continua sendo proibido igual Yain Neser. Agora, uma pergunta com relação ao que a Rida falou. A Rida falou para queimar e enterrar. Por que as duas coisas? Pergunta é o seguinte: primeiro, Velei Malei Badrinho, fala para ele, olha, por que queimar e enterrar? Pode jogar fora, joga no ar, deixa o negócio voar, joga no mar, algo do tipo, que ele joga o vento e acabou, não vou ter proveito disso. Responde aí, até ele dei lá. Se eu jogar no vento, pode ser que alguém vai achar esses trigos. E esses trigos são proibidos de ter proveito igual o Yain Neser. Então, se eu jogar no vento, soltar por aí, pode ser que alguém vai acabar pegando. Então, eu tenho que queimar. Pergunta Gemara, então, vamos fazer o seguinte, vamos queimar e jogar no vento. Para quem enterrar é um esforço muito maior. Eu tenho que cavar, tem um baita esforço lá. Vamos jogar no vento. Me acabou por aí. Porque está queimado já, ninguém vai comer.
Uma mesableibeu, fala que ainda dá para usar isso de adubo. Se alguém encontrar esse trigo queimado, ele vai usar o trigo de adubo, porque ele tem os nutrientes que são necessários para adubar a terra, então ainda assim vai ter problema. Velikverim beiná. Eu falo, mas tá bom, então se eu já vou enterrar, enterra ele. E normal, para que queimar e enterrar? Se vai ser enterrado, acabou, não tem mais utilidade. O cara vai enterrar lá três baldes de trigo, só interna. Para que precisa queimar ele antes? Milotran, será que a gente não encontra na Mishnah alguém que ele foi morto no Beidin? O Beidin tinha 4 tipos de mitot, certo? Esquilas, Refá, Erek, Behenek. O Beidin, quando eles matavam alguém, a pessoa era ou apedrejada, ou enforcada, ou era, como fala? Esquilas, Refá, ele era queimado também. Podia ser queimado vivo, não é exatamente queimado vivo com fogo, é um pouco diferente, mas não vamos entrar no caso. Ou a cabeça dele era cortado, certo? Ele era guilhotinado. Não guilhotina mesmo, era com uma espada, guilhotina não tinha na época, cortavam com a espada. Na hora que ele é morto, fala para a gente, se o cara foi apedrejado, a pedra com a qual ele foi apedrejado, se ele foi enforcado, então a árvore na qual ele foi enforcado, ele foi pendurado, ele não era enforcado exatamente, certo? Era um pouco diferente. Todo mundo que morria no Beidin, ele era pendurado depois até o anoitecer. No anoitecer ele era tirado da forca, tirado da árvore que ele foi pendurado, não enforcado, desculpa, ele era tirado da árvore na qual ele ficou pendurado, não necessariamente pelo pescoço, ou a espada com a qual ele foi morto, o sudar, vou falar sudar, o pano que usaram para enforcar ele, todos esses, ou seja, tudo que foi usado para matar Arukei Beidin, alguém que foi morto pelo Beidin, todos eles são enterrados junto com a pessoa. A gente não deixa eles soltos por aí, eles são enterrados junto com a pessoa. E não precisa queimar, não precisa destruir o negócio, só enterra e acabou por aí. Então, porque no trigo, a Frisa falou para queimar o trigo e enterrar. Responde a Gemara, com relação ao cara que foi morto pelo Beidin, eles enterravam em um lugar especial, no lugar onde eram enterrados todo mundo que foi morto pelo Beidin. Então, quem vê o cara sendo enterrado lá, não tem dúvida de que esse cara, nesse cemitério, foi enterrado porque ele era o Beidin. E o que se encontra com ele, se tiver uma espada, se tiver pedra, o que seja, todo mundo sabe que está proibido junto com o morto. Mas aqui, essa história do cara que alugou o barco para ir nesse, que agora recebeu o pagamento dele em trigo, o trigo ficou proibido, não recamenta. Não está claro que esse trigo que ele está enterrando aqui é um trigo proibido. Vão achar que o quê? Imarinti, ganave, aí tem cabra. Vão pensar que o seguinte, talvez o cara é ladrão, o cara roubou o trigo de alguém e ele quer esconder esse trigo roubado, ele está enterrando ali para esconder o roubo, para esconder o que ele roubou, mas o trigo não é proibido, então as pessoas vão acabar desenterrando e pegando o trigo. Por isso, nesse caso, foi a risda para queimar e depois enterrar, assim não tem risco de sair nenhum problema. Bom, vamos parar por aqui, daí a gente continua. Escolha.